Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, peço licença a vocês para entrar no celular, para que nós possamos continuar ouvindo a palavra de Deus fiel e verdadeira, sem distorção. Palavras que você não vai ouvir dentro de uma igreja, porque não interessa para a igreja. Meus amigos e minhas amigas, para esse vídeo crescer, para esse canal crescer e esse vídeo chegar aos ouvidos de muitas mais gente necessitado de ouvir a palavra real, porque muitos dizem que não vai para uma igreja porque o pastor é ladrão. Então, realmente, o evangelho o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo é gratuitamente. Então, que para isso aconteça, que chegue, alcance bem mais gente, dê um joinha neste canal, se inscreva neste canal, para esse canal crescer e assim alcançará muito mais pessoas necessitadas de ouvir a palavra fiel e verdadeira. Vamos lá, eu prometi que ainda falava sobre alcançar a salvação sem a necessidade de estar dentro da igreja. Vamos lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Siga aí comigo. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita, preste atenção, não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, Deus não habita em igreja, né? Entre aspas falando, em quatro paredes. A igreja que Deus habita, Jesus habita, é dentro de você, é dentro de mim, é dentro de você, é dentro de nós. Não é dentro de quatro paredes. A palavra deixa bem claro aqui. E ainda tem umas pessoas que dizem que quer ser servo de Deus. Às vezes os pastores insistem de ser um servo, servir a Deus. Meu amigo, minha amiga, o ser humano não tem capacidade de servir a Deus. Deus não necessita do ser humano para servi-lo. Vamos entender isso? Aí continuando, diz, nem é servido, não é servido, nem é servido por mãos humanas. Então, Deus não é servido por mão de homens. Então, não tem como você ser um servo de Deus, porque Deus não é servido por mãos humanas. Aí vamos entender mais um pouquinho. Como se alguma coisa necessitasse, como se Deus necessitasse de alguma coisa, principalmente vindo da mão humana. Pois é Ele mesmo quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, se é Ele que dá a vida, dá a respiração e tudo mais, se é Ele que me dá a vida, me dá a respiração, me dá o pão de cada dia, me dá água para mim beber, é Ele que me dá a saúde, é Ele que me dá o ar que eu respiro, Deus me dá tudo. E a pergunta é, o que eu posso fazer para Deus? A não ser louvar a Deus, porque foi para isso que o homem criou, foi para isso que Deus criou o homem, para o louvá-lo, para o glorificá-lo, não para ser servo de Deus, que o homem não tem capacidade de servir a Deus. Aí nós vamos ver mais uma passagem aqui, lá em Marcos. Lá em Marcos capítulo 16. Capítulo Marcos 16, 14 e 15. Aí diz assim no 14 e 15. Marcos 16, 14 e 15. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Os discípulos de Jesus eram 12, mas nessas alturas o Judas já tinha se matado, né? Que essa passagem está se falando.
depois que Jesus foi ressuscitado. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes, e reprovou-lhes, e criticou-lhes, conforme está na sua Bíblia. Dependendo da idade da sua Bíblia, vai estar um pouco diferente. E censurou-lhes de incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. Porque Jesus primeiro apareceu para Maria Madalena, apareceu para várias outras mulheres, e outras pessoas, e não tinha aparecido ainda para os 11 discípulos. Vai ver que eles esperassem que eles tivessem de aparecer primeiro para eles. Eles eram dignos de Jesus ter aparecido primeiro para eles. E também eles não creram, né? As pessoas que viram ele falaram para eles que viram, eles não creram. Não creram que Jesus tinha ressuscitado. Mesmo Jesus tendo falado para eles, quando estava antes andando com eles, que ele ia ser morto e ia ser ressuscitado. E eles não acreditaram. Então, eu não vou me escandalizar se muitos não creem nesta palavra. Muitos não creem nesta palavra. Segue o que o homem está pregando e não esquece de dar ouvido à palavra fiel e verdadeira que Jesus nos deixou. Então, vamos ler mais um pouquinho lá em Hebreus. Hebreus, vamos lá um pouquinho ler Hebreus 3. Hebreus 3, versículo 1 e 6. Diz assim: por isso aqui foi Paulo pregando para eles. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, e sumo sacerdote da nossa confissão, da nossa confissão, Jesus. Para nós crer. E se nós temos algum pecado, nós temos que confessar a Jesus, não o pastor, nem outro qualquer. Porque Jesus aqui é o nosso sumo sacerdote. Os sacerdotes naquela época era quem nós tínhamos, para nós pedir perdão, nós tínhamos que ir acesso através de sacerdotes. E oferecer sacrifício para expiação de pecado, tudo isso, todas essas coisas, né? Mas Jesus na cruz, ele se fez o sumo sacerdote. Sumo sacerdote, né? Aí lá no 6, no versículo 6, diz assim: Cristo, porém, você vê que tão grande foi o que Jesus fez por nós, que o que nós antes, nós não podíamos nem chegar perto, Jesus nos fez chegar perto e sem ter mais ninguém que possa nos impedir. Veja aqui no versículo 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Mais uma vez, Jesus, a palavra afirmando aqui, que não é a igreja que é casa de Deus, a casa de Deus somos nós. Então, Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Se guardamos, né? Para isso nós temos que guardar a palavra dele, crer
no sangue dele que foi derramado na cruz, que é o nosso batismo. Guardarmos firme até o fim, ousadia e a exaltação da nossa esperança. Aí vamos ver um pouquinho ainda em 1 Pedro, só para fechar. 1 Pedro, capítulos 2, versículo 4 e 5, diz assim: chegando vós para ele, chegamos nós para Jesus, a pedra que vive, Jesus vive, e rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também, preste atenção ó, no versículo 5, também vós mesmos, somos nós, como pedras que vivem, como pedra que vive, somos edificados, casa espiritual, para seres, olha o que Jesus fez com nós, para seres sacerdócio santo. Porque na época, sacerdote era só aquele que entrava no templo. Só podia entrar no templo lá, no primeiro véu que chamava o santo lugar. Existia o santo lugar e o santo dos santos. Que o santo dos santos só podia ser entrado lá pelo sumo sacerdote, que eram dois. Só eles dois podiam entrar do segundo véu em diante. E os sacerdotes, que eram só sacerdotes, só entravam até o primeiro véu. E era eles que nos representavam lá. E Jesus cortou tudo isso. Ele nos fez o quê? Sacerdote. Então, não há... Aqui nas igrejas hoje, os pastores, eles se intitulizam como sacerdotes ou como apóstolos. Mas Deus nos fez sacerdotes. Se eles, como sacerdote de hoje, ou como pastor de hoje, que representa o sacerdote, tem acesso a Jesus, nós também temos. Então não é necessário nós recorrer ao homem para podermos pedir perdão dos nossos pecados e agradar da maneira que mais que nós podemos a Jesus. E assim nós alcançaremos a nossa salvação. O problema é que o problema é que hoje em dia existe muita gente que só sabe ser crente dentro da igreja. Dentro da igreja ele é todo santo, mas quando sai da igreja não é mais nada. Só não volta a beber. Se ele sair da igreja mesmo, ele volta a beber, volta a se prostituir, volta a fazer tudo de errado. Ele não sabe permanecer na presença de Jesus sem estar dentro da igreja. Por isso que as igrejas hoje já não existem mais por causa disso. E os homens se aproveitam disso, né? Que é para ganhar, viver e ter suas vidas boas. Tem esses pastores, esses líderes que abriram igreja. Quando abriram as igrejas não tinham nada. Hoje são grandes empresários. E prega no altar que um membro não pode correr atrás de bens materiais, mas eles são empresários. Que se fizeram empresário com o dinheiro que foi ganho no altar. Da nossa oferta, dos dízimos que o povo dá. Que isso não podia acontecer. Então eles pregam uma coisa e vivem outra. Essa é a realidade. Então no versículo 6 afirmou aqui, né? E a fim de ser o sacerdote, versículo 6, pois isso está Hebreus, não, Pedro, aqui foi lá em Pedro, 4, 5. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois sacerdócio, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifício
espiritual, sacrifício, mas espiritual, que é o nosso louvor, sacrifício espiritual, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então fica bem claro aqui que não é necessário, desde que você seja uma pessoa que não rouba, não adultéria, que, inclusive essa história de adultério nós vamos falar mais daqui para frente, mais para frente, o que é o verdadeiro adultério. Não rouba, não adultéria, você que é fiel, não fica falando palavrão, não bebe dentro de bar, você que não anda embriagado, meu amigo, você e crê no sangue de Jesus que foi derramado na cruz, você herdará também a sua salvação, sem ser necessário estar dentro da igreja. Então, meus amigos, esta é a palavra que eu quis falar para vocês hoje. Se inscreva nesse canal, dê um joinha nesse canal para que ele cresça e assim nós possamos alcançar muita gente que necessita ouvir a palavra de Deus fiel e verdadeira. Porque os pastores, se eles quisessem verdadeiramente pregar o evangelho de Deus, que é limpo, eles também abririam um canal aí no YouTube e pregavam o evangelho. Mas eles não querem abrir um canal porque